Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Neste momento nós estamos aqui mais uma vez na presença do Senhor Jesus, na presença do Deus eterno, Criador dos céus e da terra. E aproveitando o ansejo desta oportunidade, queremos falar algo concernente ao crescimento em Cristo Jesus. Todos nós sabemos que todos cristãos que aceitam a fé e aceitam a Cristo como seu único e suficiente Salvador da vossa alma, ele precisa ter um crescimento como membro que somos da Igreja de Cristo, sendo Ele o Senhor, a cabeça da Igreja. Nós devemos ter um crescimento ajustados para que nós possamos frutificar na presença de Deus, tanto na nossa vida espiritual, como na nossa vida ministerial. O crescimento em Cristo fala da transformação do coração, pela qual nós nos tornamos filhos de Deus. É na Bíblia chamada nascimento, e é também comparada à germinação da boa semente lançada pelo lavrador, que é Deus, o Senhor das nossas vidas. De igual maneira, aqueles que abandonam o mundo e acabam de se converter-se a Cristo, também devem, como meninos novamente nascidos, conforme registrado em 1 Pedro 2:2, eles precisam crescer, e Efésios 4:15, até a estatura de um homem perfeito na presença de Deus e de Cristo. Ou como a boa semente lançada no campo, devem crescer e produzir frutos para a glória de Deus. Veja o que Isaías diz. Isaías diz que serão chamados árvores de justiça, plantação do Senhor, para que Ele seja glorificado, isto é, o Senhor Deus seja enaltecido, pelo nosso desenvolvimento a cada dia. Assim, da vida natural também se tiram-se ilustrações que nos ajudam a melhorar e compreender os mistérios e as misteriosas verdades da nossa vida espiritual. Toda a ciência, como também ciências e habilidades do homem, não são capazes de produzir vidas no menor objeto da natureza. É unicamente mediante a vida que o Espírito Santo, o próprio Espírito de Deus, comunicou que a planta ou o animal, eles vivem na dependência do agir de Deus. Assim, é unicamente mediante a vida de Deus que se gera no coração dos homens a vida espiritual, do qual é conduzido para a vida eterna. A menos que o homem nasça de novo, ou do alto, como dizem outras versões, não pode ser participante da vida que há em Cristo se não tiver um novo nascimento e um novo reavivamento cristão na tua vida espiritual. Como se dá com a vida, assim com o crescimento, é Deus quem faz brotar também o botão, tornar-se a flor, e a flor produz, por fim, o fruto. Glórias ao Senhor. E é por seu poder
que a semente também ela se desenvolve, tem a sua matéria de desenvolvimento. Ela desenvolve primeiro a erva, depois a espiga e por último o grão cheio na espiga. E o profeta Oséias diz, referindo-se a Israel, que ele se florescerá como os lírios, e serão vivificados como o trigo e florescerão também como a vide. Oséias capítulo 14, versículos 5 a 7. E Jesus também nos diz, considerai os lírios como eles crescem. E se eles crescem é porque Deus está cuidando e está também estruturando. As plantas e as flores não crescem em virtude do seu próprio cuidado, nem do seu próprio cuidado e nem da ansiedade ou esforço seu próprio, mas pelo recebimento daquilo que Deus forneceu para lhe servir de vida. Como entendemos que a criação também não pode, por qualquer ansiedade ou poder próprio, aumentar a sua estrutura ou estatura. Do mesmo modo, não podeis vós, por vós mesmos, por vossas próprias ansiedades ou esforços, conseguir o seu crescimento espiritual, se não tiver plantado na videira que é Cristo, dependendo de Deus, o Pai, que é o lavrador. A planta e a criança crescem naturalmente, recebendo do seu ambiente aquilo que lhes é necessário e serve para a vida, como por exemplo o ar, luz do sol e alimento. O que esses dons da natureza são para o animal e a planta, assim também é Cristo para os que nele confiam. É-lhes luz perpétua, como disse o profeta Isaías no capítulo de número 60, versículo de número 19. Sol e escudo é o Senhor para nós. Salmo 84, versículo 11. Será para Israel como o orvalho, disse Oséias, o profeta. Descerá como a chuva e sobre a erva ceifada. Glória a Deus. Salmo 72, versículo 6. É ele também a água viva, o pão de Deus que desce do céu e dá vida a todo mundo e a todo aquele que nele crê. Louvado seja o nome do Senhor. No dom incomparável de seu Filho, Deus envolveu o mundo, como sendo o mundo todo, em uma atmosfera de graça, tão real como o ar que circula ao redor do globo da Terra. Todos os que respiram esta atmosfera vivificante hão de viver e crescer até a sua estatura completa de homem. Assim também aqueles que recebem o aroma do Espírito Santo e o trabalhar de Deus sobre a tua vida terão um crescimento amplo como homens e mulheres em Cristo Jesus, para a glória do nome santo dele. Como a flor se volve para o sol, para que seus brilhos e seus brilhantes raios o ajudem a desenvolver sua beleza e a sua simetria, assim também devemos nós volver-nos para o sol da justiça, a fim de que a luz do céu incida sobre nós e nossos caráteres espirituais e sejamos desenvolvidos à semelhança de Cristo. Louvado seja Deus. Jesus ensina isto mesmo quando diz: está em mim e eu em vós. Assim como a vara de si mesma não pode dar o seu fruto se não estiver na videira, assim também vós se não estiveres em mim, porque sem mim nada podeis vós fazer. João 15, 4 e 5. Sois justamente tão dependente de Cristo para viver uma vida santa, como a vara é dependente do tronco para crescer e dar os seus frutos. Separado dele, não tenhamos vida, não tendes vida e jamais vamos ter vida se não estivermos enxertados em Cristo, que é o tronco. Glórias a Deus. Não tendes poder algum para resistir às tentações ou também para crescer em graças e santidade, permanecendo nele,
por certo, florescereis, glória a Deus. Derivando dele, a vossa vida não haveis de murchar, como também nem ser estéreis, mas sereis como a árvore plantada junto a ribeiros de água, e na estação própria produziremos os nossos frutos. Muito têm a ideia de dizer que devem fazer sozinho parte do seu trabalho. Confiaram em Cristo para o perdão dos pecados, mas agora procuraram por seus próprios esforços viver retamente. Mas qualquer esforço como este terá de ter fracasso se não estiver sendo acalizado e atualizado pelo poder de Deus. Porque o mesmo Jesus disse: sem mim nada podeis fazer.